Enquanto isso, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, até o versículo 8, a palavra de Deus diz assim, no capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8. A palavra de Deus diz: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos orar. Senhor, queremos te adorar em espírito e em verdade. Queremos prestar um culto sincero ao Senhor, com um coração grato, um coração transformado, um coração disposto a deixar tudo para te servir. Senhor, nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, por meio da tua palavra. Saiamos daqui edificados, saiamos daqui transformados, confrontados, sim, pela tua palavra. Ela não só nos consola, mas ela nos confronta, nos corrige, nos educa, para que sim possamos viver segundo a tua vontade, de maneira justa diante do Senhor. Que nós saiamos daqui, então, Senhor, dispostos a te adorar verdadeiramente. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos aqui mais uma porção no Evangelho de João. Inicialmente, pretendia iniciar hoje nossa série na carta de Paulo aos Efésios. No entanto, tive alguns contratempos e não foi possível iniciarmos a nossa exposição, a nossa série de estudos na carta de Paulo aos Efésios, mas se o Senhor nos permitir, e assim for da vontade dele, iniciaremos no próximo domingo, se ele quiser, tá? Mas hoje nós vamos ter mais uma porção aqui no Evangelho de João, hoje no capítulo 12, versículo 1 até o versículo 6, e nós vamos falar sobre bom perfume ou boa fragrância. Quem não gosta de estar cheiroso, né? Quem não gosta. Deixa eu fazer a propaganda aqui do irmão Clairton, né? Ele tem perfumes também para vender. Depois a gente divide. Existem alguns perfumes muito caros. Existem muitos perfumes muito caros. Existe, por exemplo, o nome é diferente aqui, mas é Montreal Paris. Eu acho que é mais ou menos assim, não sei se pronuncia dessa maneira. Mas um frasco dele custa mais ou menos 1,8 milhão de reais. Você teria coragem de comprar um perfume dessa? Se você tivesse, talvez, né? Tivesse sobrando um dinheirinho assim. Existem outros, como o Nabeel, de 1,3 milhões de reais. De dólares, perdão. Não de reais, de dólares. Então, acrescente aí muito mais para o nosso dinheiro hoje, né? Então, existem perfumes muito caros e pessoas que têm muito dinheiro compram esses perfumes. Às vezes porque acham, de fato, um cheiro muito agradável e às vezes é porque quer se mostrar, né? Como o cearense diz. Quer se mostrar para os outros. Por exemplo, esse último de 1,3 milhão de reais,
ele vem no seu frasco com ouro, prata, pérolas e muitas outras coisas preciosas. Então torna-se uma coisa muito cara. Mas o que realmente deixa isso muito caro? O que esses perfumes são feitos, de que são feitos para para serem tão caros assim? Existem alguns ingredientes, e esses ingredientes, por exemplo, são muito raros. Existem alguns ingredientes, como por exemplo, o que eles chamam de ouro líquido. É uma seiva, uma resina de uma árvore que é encontrada na região da Ásia, que é muito rara e que pode fazer com que, então, esses perfumes se tornem muito caros. É uma resina muito difícil de ser encontrada. Existe também o que as pessoas chamam de vômito de cachalotes, ou vômito de baleias, que é uma secreção que elas soltam, uma espécie de vômito, que eles usam também para esses perfumes. Então é algo muito raro. Então, se você estiver andando na praia e você encontrar um negócio branco, você não jogue fora, você leva para casa, pode ser um vômito de baleia e você ganha muito dinheiro com isso. Existem também flores, né? Flores colhidas manualmente em lugares cultivadas de maneira especial, que tornam então esses perfumes muito caros. Existe também a própria arte dos que fazem perfumes, né? Dos perfumistas, e por causa da sua assinatura, aquilo também se torna muito caro. O que tem a ver o nosso texto hoje com perfume, né? Tem tudo a ver, porque João ele vai falar de alguém que tinha um perfume muito caro, que tinha um vidro de perfume muito caro e usou de maneira inusitada, da mais inusitada possível, que nós iremos ver daqui a pouco. Esse relato de João aqui, que ele descreve, nós encontramos também nos outros evangelhos, nos que nós chamamos de evangelhos sinóticos, ou evangelhos idênticos, parecidos. Marcos e Mateus, nós encontramos esse relato também. Em Lucas, Lucas capítulo 7, versículo 36 até o versículo 50, existe um relato parecido com esse, no entanto, não é o mesmo. Então, quando você estiver lendo os evangelhos, você se deparar com essa história, e você chegar em Lucas e você se deparar também com algo parecido em Lucas capítulo 7, não é a mesma história, é um outro evento com pessoas diferentes em ocasiões diferentes, em uma ocasião diferente. Mas o que nós temos é em Mateus e Marcos, isso que João destaca aqui. O capítulo 11 de João, o capítulo 11 de João é marcado por um grande milagre. Capítulo 11 de João é marcado pelo milagre da ressurreição de Lázaro. Um homem morto há 4 dias. O Senhor, então, ressuscita aquele homem, revelando a sua glória, revelando o seu poder, ressuscitando aquele homem que estava morto há 4 dias. Um grande milagre que todos puderam ver, que todos que estavam ali ao redor puderam contemplar, de modo que até as próprias autoridades, os fariseus e saduceus, que eram contra Jesus, comprovaram que ele havia feito um grande milagre. No entanto, nem aceitaram, como nós vemos no finalzinho do capítulo 11, eles tramando e planejando a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas o que nós temos aqui, então, no versículo capítulo 11, é Lázaro sendo ressuscitado. E o capítulo 12 é o Senhor Jesus Cristo retornando. Depois que Lázaro foi ressuscitado, Jesus saiu para uma outra cidade, mas o capítulo 12 narra o Senhor Jesus Cristo retornando para Betânia, para um momento muito especial. Então, Jesus retorna para Betânia, depois de ter ressuscitado Lázaro, e ali é preparado um grande banquete, uma refeição para o Senhor Jesus Cristo. Então, a partir de agora, a partir desses últimos capítulos, a partir do 12, o apóstolo João, ele muda de cena, ele não mais fala dos milagres, ele vem falando até o capítulo 11, não mais fala dos milagres, agora ele se concentra em falar da última semana do Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos.
Então, capítulo 12, finalzinho do capítulo 11 adiante, nós temos então a última semana. São 10 capítulos falando somente da última semana do Senhor Jesus Cristo com seus discípulos um pouco antes da sua crucificação. Então, o texto começa da seguinte maneira. O apóstolo João diz que 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Quando você compara esse início com o relato dos sinóticos, dos outros evangelhos, Mateus e Marcos, você pode talvez perceber uma certa discrepância, ou pelo menos, ou talvez achar que João está entrando em contradição com os outros evangelhos. Abra lá em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Nós temos aqui algo interessante, que é importante que você entenda, para que você não ache que as escrituras são contraditórias. Então a gente precisa entender o contexto. Diz assim: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Versículo 6 diz: ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso. Então, o que nós temos aqui é o relato que João menciona. No entanto, Mateus ele diz que 2 dias antes da Páscoa seria esse acontecimento. Marcos também vai falar desse tempo. Marcos, abra lá em Marcos capítulo 14, que é onde Marcos narra também esse relato do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 14. Diz assim, capítulo 14, versículo 1 diz: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. E quando a gente vai para João, diz: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E aí, como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema, em primeiro lugar, entendendo que os outros evangelhos, eles não estão preocupados em dar tempo. Eles não estão preocupados com a cronologia, necessariamente. Eles querem apresentar Jesus como, por exemplo, João como rei, Marcos como o Filho de Deus. Então, eles estão preocupados mais em temas específicos e não em cronologia. João, por outro lado, ele pensa um pouco mais na cronologia, ele quer se preocupar com isso. A outra coisa que a gente precisa entender é que o Senhor Jesus Cristo, ele chegou 6 dias antes da Páscoa. Mas não diz que o jantar foi 2 dias antes da Páscoa, certo? Então ele chega 6 dias antes da Páscoa e durante essa semana, então ele tem essa refeição, esse jantar especial com os seus discípulos. Então, não é contradição aqui, não entramos em contradição quando nós lemos esses 2 evangelhos com o evangelho de João. João está procurando situar os seus leitores a essa última semana, por isso ele diz 6 dias antes da Páscoa, ou 6 dias antes da morte do Senhor Jesus Cristo, houve esses acontecimentos na vida do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, João não está preocupado, os outros não estão preocupados com a cronologia, João sim. No entanto, ele não especifica que o jantar aconteceu 2 dias antes, entendendo que pode ser sim que esse jantar em João tenha acontecido também esses 2 dias antes, entrando em concordância com os outros evangelhos.
Ok? Então, só esclarecendo para que nós não achemos que as Escrituras tenham contradição. O texto continua, meus irmãos, e diz o seguinte: Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. 6 dias antes, ele foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. Versículo 2 diz: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. João nos conta aqui que o Senhor Jesus Cristo recebeu uma honra. O Senhor Jesus Cristo recebeu um jantar especial. Em gratidão, certamente, por ter Lázaro ressuscitado dentre os mortos, mas não somente isso. Os outros evangelhos dizem que esse jantar aconteceu na casa de alguém, de um homem chamado Simão, o leproso, ou talvez o ex-leproso, né? Então, não somente, talvez, o fato de que Jesus tenha sido chamado para esse jantar especial, convidado como o convidado de honra para esse jantar, não somente pelo fato de que ele havia ressuscitado, e isso Maria e Marta demonstrando gratidão a ele, mas também esse homem conhecido como Simão, o leproso. Os outros evangelhos, tanto Mateus quanto Marcos, mencionam que esse jantar especial aconteceu nesse local. Nós não sabemos por que não foi na casa de Marta e Maria, talvez porque era uma casa pequena, não sei, ou talvez porque esse homem teria mais condição, também nós não sabemos. No entanto, o que nós sabemos é que também esse homem demonstra gratidão, dando a sua casa para esse momento especial com o Senhor Jesus Cristo. Então, é uma narrativa interessante, porque mostra a gratidão daqueles discípulos do Senhor Jesus Cristo, chamando-o para uma refeição, para um momento especial. É interessante e raro esses relatos aqui conosco, nas Escrituras. O que nós temos são algumas pessoas, alguns discípulos, sim, chamando ele para jantar, como, por exemplo, Mateus fez, né? O publicano chamou Jesus para uma refeição. Nós temos alguns fariseus também chamando, no relato, por exemplo, de Lucas, no capítulo 7, que é um relato parecido com esse. É um fariseu que chama o Senhor Jesus Cristo e uma mulher chega para enxugar os pés do Senhor depois de ter derramado as suas lágrimas e também ungido o Senhor com um perfume. Aquele homem então começa a expulsar aquela mulher dali. No entanto, os discípulos do Senhor, aqueles discípulos mais próximos do Senhor, nós não tínhamos ainda nenhum relato como esse. Então nós vemos aqui a vida dos discípulos em relação ao Senhor, que tinham essa espécie de comunhão também, desfrutando desses momentos especiais de refeição com o Senhor Jesus Cristo, mostrando assim a vida comum do nosso Mestre, né? A vida comum do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Eu queria fazer aqui, eu sei que nós vamos nos concentrar em um personagem específico, mas eu queria falar sobre um que João destaca aqui, e eu acredito que ele destaca de uma maneira especial. Versículo 1, diz que Jesus foi para Betânia, aonde Lázaro havia ressuscitado. Então ele menciona Lázaro aqui novamente. Versículo 2, ele menciona Lázaro novamente. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então é mencionado novamente Lázaro aqui. E essa menção de Lázaro aqui é importante. Eu acredito que João não tenha colocado aqui simplesmente para colocar, mas talvez para nos ensinar algo. Lázaro estava morto. Lázaro havia morrido e passou 4 dias. Já estava entrando em decomposição, já estava fedendo. Maria mesmo, Marta mesmo vai dizer, olha, Senhor, ele está fedendo, então não abram a porta, né? Não abram o sepulcro, ele já está fedendo, não adianta mais. Então ele já estava em um estágio já de decomposição, passando-se 4 dias então. Eu acredito que João destaca, então, esse Lázaro estando ao lado do Senhor para nos ensinar algo. Lázaro havia morrido
e ressuscitado dentre os mortos. O Senhor havia feito esse grande milagre. E após a sua ressurreição, aonde Lázaro se encontra com o Senhor? Ao seu lado na mesa. Ao seu lado na mesa. Nós cremos que o acontecimento da ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, é uma pequena ilustração, meus irmãos, do nosso novo nascimento. Daquilo que Cristo faz conosco, quando nós cremos, daquilo que Deus faz conosco, nos ressuscitando, na nossa ressurreição espiritual. As Escrituras nos dizem que quando nós estamos fora de Cristo, quando nós não cremos no Senhor Jesus Cristo, o nosso estado é de morte. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a condição do homem sem Cristo, morto em seus pecados. No entanto, nós somos ressuscitados quando, por causa da obra redentora de Cristo, nos dá vida e nos coloca, então, diante de Cristo, nos dando, então, assim, a oportunidade de crer no Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6, abra lá. Nos fala também dessa posição de honra que nós temos quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quando nós somos ressuscitados espiritualmente. Capítulo 2, versículo 6, diz assim, eu vou ler o versículo 5 também. Versículo 5 diz, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. A ilustração, portanto, na verdade, a história, o relato de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, é uma pequena ilustração daquilo que Cristo faz com aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, ressuscitando-os. E não somente isso, mas dando um lugar de honra, não só nos dando vida, mas nos colocando ao seu lado, assentando-se à sua direita, do seu lado, nos colocando em um lugar de honra, sem merecimentos, sem méritos, mas por sua graça, por seu amor, Ele não só nos ressuscita dentre os mortos, nos dando uma nova vida, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nos coloca do lado dele, experimentando assim honra com Cristo. A presença de Lázaro também não só demonstra esse lugar de honra que nós temos, mas nos faz vislumbrar também aquilo que Cristo fez, ou a ressurreição de Cristo. Lázaro ressuscitou dentre os mortos e foi fazer uma refeição com os seus companheiros, com os seus amigos. Dessa mesma forma, o Senhor Jesus Cristo ressuscita, e ressuscita em carne e osso. E quando ressuscita, se encontra com os seus discípulos e está ali com eles, comendo. Lucas narra em Atos capítulo 1 que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e se apresentou de maneira inequívoca. Quando todos viram o Senhor Jesus Cristo e comeu com eles e sentou com eles, eles viram. João diz, em 1 João, no capítulo 1, diz que nós vimos o verbo da vida, nós apalpamos o verbo da vida, nós tocamos nele, nós falamos com ele, nós ouvimos com os nossos próprios olhos. Então a ressurreição de Lázaro não somente aponta para a nossa ressurreição espiritual e a nossa honra de estar ao lado do Senhor Jesus Cristo para sempre, mas também nos faz vislumbrar, lembrar daquilo que Cristo fez em seu próprio corpo, da sua própria ressurreição. Mas Lázaro não é o personagem principal dessa nossa história aqui, mas uma mulher chamada Maria. João menciona agora Maria em um ato inusitado também, em um ato inusitado e peculiar. Não só para nós, que não estamos familiarizados com o contexto,
do primeiro século, mas que também foi algo inusitado e escandaloso, por assim dizer, para alguns que estavam ali presentes naquele jantar. O versículo 3 do capítulo 12, diz: Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ou como Marcos diz, preciosíssimo, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. O que é essa atitude um pouco estranha para nós e certamente para aqueles que estavam ali? E para aqueles que estavam ali ainda mais, porque era um ato de mal educação, uma falta de honra para Jesus, segundo a visão deles, nos ensina o que esse ato extravagante de Maria tem a expressar para nós. Para muitos, foi uma falta de respeito, de reverência, falta de decoro. Precisamos notar que, mesmo que essa atitude de Maria tenha sido exagerada, sim, e indecorosa para muitos que estavam ali junto com ela, Jesus não expressa qualquer atitude de repreensão a ela. Na verdade, a atitude dela foi aceita pelo Senhor, e nós vimos isso no final, versículo 7 diz: Jesus, entretanto, disse: Deixa, não a perturbe, por assim dizer. O Senhor não a repreende. O Senhor não acha aquela atitude indecorosa ou falta de respeito, mas percebe ou revela que aquela atitude estranha de Maria foi um ato de adoração ao seu amado Senhor. Foi um ato de adoração ao seu amado Senhor. Não só o aroma do perfume se espalha sobre a casa, por toda a casa, como também a fragrância da adoração humilde de Maria é desprendida aqui. Maria revela um coração disposto a dar tudo aquilo que ela tem, o mais precioso que ela tem, em adoração ao Senhor. Como uma oferta agradável ao Senhor. Perceba que Maria mora numa região um pouco humilde, Betânia. Betânia era uma pequena cidade. Não era expressiva, era uma cidade de pessoas simples. O que nós podemos concluir que eles não tinham tantas condições. Eram pessoas mais pobres. O fato, talvez, também de a refeição, o jantar especial para o Senhor não ter sido na casa dela, mas na casa de outra pessoa, pode também nos indicar que a casa não era tão grande assim para receber os discípulos do Senhor, o Senhor e outros que eram convidados ali. Então, o que podemos concluir é que Maria não tinha muitos recursos e que, possivelmente, o perfume que ela tinha era talvez a coisa mais cara que ela tinha, a coisa mais preciosa materialmente falando. Não era uma coisa qualquer. Não era apenas um perfume que ela tinha e que ela não usava. Não era o resto das suas coisas, era algo precioso. E certamente precioso para ela. Por isso, aquele aroma do perfume é ofuscado nas narinas do Senhor com o aroma da adoração de Maria. E nessa atitude, Maria expressa em seu ato duas atitudes importantes que nós devemos expressar também na nossa adoração ao Senhor. Quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós estamos aqui para adorar o Senhor, quando nós estamos fora daqui em adoração ao Senhor. Em primeiro lugar, Maria sacrificou a Jesus algo muito caro e precioso. Talvez o que ela tinha de mais valioso. Os evangelistas que narram essa cena contam que o perfume era caríssimo
E Judas vai confirmar isso, ele vai dizer que, olha, o preço deste perfume poderia ter sido distribuído para os pobres, porque era muito caro. Ele diz, Judas diz, no versículo 5, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? 300 denários era o salário de um soldado romano de um ano inteiro. Então perceba que aquele perfume não era apenas algo simples, mais uma coisa que ela tinha. Era algo precioso de fato. Não sabe-se talvez uma herança? O que nós sabemos era que era algo precioso e ela não abriu mão disso. Ela não reteu para si esse algo precioso, mas entregou a Deus. Eu não estou dizendo com isso que você tem que dar aquilo que você tem de mais precioso para Deus. Eu não estou dizendo aqui como muitos dizem, né? Um certo pastor que diz que você precisa vir aqui e trazer, né, as suas coisas, tudo que você tem de precioso e depois Deus vai dar mais, né? Não é isso, nós não pregamos isso, nós não queremos que você traga o seu dinheiro para você ser abençoado. Isso não é coisa que se faça. Isso não é o evangelho, isso não é pregação do evangelho. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos abrir mão daquilo que nós temos de mais precioso em adoração e honra ao Senhor. Foi isso que Maria fez. A segunda atitude de Maria foi que essa adoração foi um ato de humilhação. Mateus e Marcos nos dizem também, falando desse relato, que ela derramou o perfume sobre a cabeça do Senhor. Enquanto que João nos diz que ele derramou sobre os pés, que ela derramou sobre os pés do Senhor. Mais uma vez, será que isso é contradição? Olha os evangelhos, olha, estou dizendo que a Bíblia é contraditória. Em Marcos e Mateus diz que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. João está dizendo que ela derramou sobre os pés de Jesus. Não é contraditório porque da cabeça se molha os pés, não é? Ou dos pés pode se molhar também a cabeça. O que nós temos nos evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, é que eles querem enfatizar o ato de ungir o Senhor como rei. Ungir como rei era um ato de derramar óleo sobre a cabeça. Então eles querem apresentar Jesus como rei. Por isso eles enfatizam que o bálsamo foi derramado sobre a sua cabeça, enquanto que João quer expressar o coração humilde de Maria, derramando sobre os pés do Senhor e enxugando os pés do Senhor com seus cabelos. Então isso não entra em contradição. João quer expressar esse ato de humilhação de Maria diante do Deus homem. Lembra que João ele quer demonstrar para nós que Jesus Cristo ele não é apenas um homem. Jesus não é apenas um profeta. Jesus não é apenas um grande líder. Jesus é o próprio Deus e que nós devemos crer nesse Deus para termos vida. João então coloca esse relato como ela derramando aos pés do Senhor, como um ato de humilhação e adoração humilde a esse que merece toda honra e toda glória, Jesus Cristo, um homem. Em outras palavras, João quer demonstrar o ato de adoração a Jesus de Maria. Isso significa que Jesus é Deus e que, portanto, ele deve ser adorado. Jesus, ele não repreende Maria. Maria, não faças isso, eu sou homem como você. Quem diz isso é Pedro, quando alguém Cornélio chega e se dobra aos pés dele. Não faça isso, eu sou homem como você. No entanto, Jesus não diz. Jesus recebe a adoração de Maria. Por quê? Quem é aquele que recebe a adoração? O único que recebe a adoração é Deus. Portanto, Jesus é Deus.
Enxugar os pés do Senhor com os cabelos se tornou o ato mais honroso que poderia ser demonstrado naquela ocasião. Era um ato de amor a Jesus e devoção. E nesse ato de amor, irmãos, Maria exalou a fragrância, não de um perfume muito caro, mas de um coração grato, cheio de alegria e humildade diante de Deus, diante do grande Deus, o Senhor Jesus Cristo, o seu amado. Maria entendeu que aquele homem que havia ressuscitado o seu irmão não era apenas um grande homem, não era apenas um curandeiro, mas o próprio Deus que dá vida a mortos. O Deus que dá vida àqueles que não têm vida. Maria entende isso. E ela não levou em consideração o sacrifício do grande valor do perfume ao derramar, ao quebrar aquele frasco. Ela não se importou com a humilhação de pegar os seus cabelos e enxugar os pés do Senhor. Ela não se importou com esse ato extravagante da adoração, que para muitos é um ato extravagante. O que nós temos é a fragrância de uma verdadeira adoração a Deus. Isso significa que eu posso ser aquele que demonstra ser alguém muito reverente, certinho, esse aí adora a Deus de verdade. Mas aquele que não é tão certinho, tão correto, não, esse daí não adora a Deus. Ei, que é isso aí mesmo, hein? Tá batendo palma? Tá fechando os olhos? Tá glorificando a Deus? Isso é um impostor? Não é um discípulo de Jesus? Quem disse isso foi Judas com Maria. A pergunta é, qual a fragrância que exala na sua adoração? Qual a fragrância que exala da sua adoração? Que cheiro o Senhor está sentindo da sua adoração essa noite? É um delicioso aroma de um coração disposto a sacrificar o que tem de mais precioso? É um coração cheiroso? É uma adoração agradável ao Senhor? Que está disposto a gastar o seu tempo, por exemplo, o seu conforto, os seus próprios interesses, a sua própria vontade para realizar a vontade do Senhor? É esse tipo de fragrância que o Senhor está sentindo agora da sua adoração? É o aroma de um coração cheio de amor, de gratidão ao Senhor por tê-lo ressuscitado dentre os mortos? Você está aqui essa noite em gratidão porque você recebeu vida? Que tipo de cheiro o Senhor está sentindo da sua adoração essa noite? É o bom perfume do desprendimento das coisas terrenas? O desprendimento das suas preocupações que o impedem de ter um relacionamento com o Senhor em uma adoração verdadeira? É a boa fragrância de uma vida submissa ao senhorio de Cristo? É a boa fragrância de um coração cheio de amor pelos seus irmãos? É o cheiro bom de corações servos? Qual é o cheiro da sua adoração essa noite? Não somente essa noite, mas considerando toda a sua vida, o seu dia a dia, sabendo que a nossa adoração não é aqui apenas. Nós estamos aqui para celebrar o Senhor,
A nossa adoração, de fato, é quando nós vivemos o nosso dia a dia. Lembram que Romanos capítulo 12 diz que nossos corpos é como um sacrifício vivo, como um culto agradável a Deus? Enquanto nós estamos vivendo, a nossa vida é assim. Que cheiro o Senhor sente da sua adoração? O bom perfume, irmãos, que invadiu toda aquela casa, o bom perfume da adoração de Maria, de alguma maneira foi interrompido por um forte odor. Não, não é isso que vocês estão pensando. É o odor da hipocrisia. Versículo 4, capítulo 12. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, e João faz questão de mencionar quem é esse. O que estava para traí-lo. Ai, João não perdoa não, né? João não perdoa, faz questão de dizer. Aquele que estava para traí-lo. Judas é mencionado aqui como aquele que estava para trair o Senhor. Além de ser uma informação sobre o fato de que o Senhor Jesus Cristo, a morte do Senhor Jesus Cristo estava próximo, João fala como alguém que descobriu isso tardiamente. Tardiamente. O discípulo que haveria de trair. João não estava escrevendo aqui enquanto os acontecimentos estavam ocorrendo. Ele escreve depois. Até então, nenhum dos discípulos imaginava que Judas, rapaz, aquele que estava levando o dinheiro, o mais confiável, não estou dizendo nada com os tesoureiros aqui não, viu? Irmão Wellington, não se ofenda, meu irmão, pelo amor de Deus. Aquele que levava o dinheiro, como iremos desconfiar? E de fato, Judas conseguia passar muito bem. Judas conseguia muito bem disfarçar a sua hipocrisia de modo que nenhum percebeu. Mesmo quando o Senhor Jesus Cristo deu algumas dicas de quem seria o traidor. Mas ninguém percebeu. Veja no capítulo 13. Capítulo 13. Do versículo 21. A partir do versículo 21. Eu vou ler aqui rapidinho para não gastar muito tempo. Mas eu quero que você perceba que Judas, ele escondia muito bem a sua hipocrisia. Versículo 21 diz assim: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um entre vós me trairá. Então Jesus já está dizendo aqui, vocês 12. Ele já tinha dito no versículo capítulo 6, olha, eu não escolhi vocês, 12. No entanto, um é o diabo. Um é diabo. E agora ele diz mais uma vez: um dentre vós me trairá. Então os discípulos, olhando uns para os outros, sem saber quem ele se referia, ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos discípulos a quem ele amava. Quem é esse aqui? João. João diz, né? Judas, o que iria trair. E aqui, o discípulo que Jesus amava. Esse João é meio assim, metido, né? A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta aí, quem é que você refere? Quem é esse que Jesus está dizendo? Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: não sabemos se foi para todo mundo ouvir, né? É aquele que eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Versículo 28, note isso. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era aquele que trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus havia dito: compra o que precisamos para a festa,
ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Já que ele tinha dito, por que não foi dado aos pobres? Ele se preocupava com eles. Só que não. O que nós temos aqui, então, é o relato de João de que Judas era um grande hipócrita. E não era estranho os discípulos não perceberem que Judas seria o traidor. A sua vida fajuta poderia ser muito bem camuflada por um ar de espiritualidade. Quem mais se preocuparia com os pobres, senão aquele que tem, de fato, uma espiritualidade tão elevada? Quem mais se preocuparia com os pobres? Nós nem pensamos nisso, os outros discípulos, e ele pensou, olha, poderia ter vendido e dado aos pobres, né, por 300. Se ele tirasse aí 10%, ele ficaria com 30 moedas. Ele conseguiu depois, né? Versículo 5. Ele diz: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor dado aos pobres? Essa percepção não foi só Judas que teve. Os discípulos também concordaram. Os outros evangelhos, Mateus e Marcos, nos contam que os discípulos confirmaram, é verdade, poderíamos ter vendido e ter dado aos pobres. Como você faz isso? Como você quebra algo tão precioso? Eles também não entenderam que Maria havia feito um ato de adoração a Deus. João destaca Judas porque mais tarde ele foi descoberto. E essa atitude não passava de uma hipocrisia demasiada. Eu acredito também que Judas quer contrastar aqui a verdadeira adoração e a hipocrisia de Judas com isso. De fato, parecia que Judas estava preocupado com os pobres. Um perfume tão caro poderia abençoar tantas pessoas. No entanto, o que Judas considerou na atitude de Maria foi que ela, ao fazer aquilo, desperdiçou algo que poderia ter sido utilizado em uma causa muito mais importante. Em outras palavras, o que Judas está dizendo era que muito mais importante do que aquela adoração a Deus, a Jesus, era dar aos pobres o dinheiro. Seria ele aqui o primeiro defensor da teologia integral? Da libertação? Talvez, né? Mas por trás dessa profunda piedade de Judas estava um coração repleto de hipocrisia e ganância. Alguém que queria dinheiro. Ele não queria dar aos pobres, ele queria tomar aquele dinheiro para si, porque João, ele vai dizer isso. Versículo 6, ele diz: e disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Ele usava o nome dos pobres para tomar o dinheiro dos pobres. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá, irmãos? Não fiquem pensando aí ninguém. Eles não estavam preocupados, nem um pouco. Ele não estava preocupado nem um pouco com a adoração que Maria prestara ao Senhor. Pelo contrário, ele estava disposto a ofuscar todo aquele ato belo, todo aquele cheiro de adoração, por esse ar de piedade falsa. Será que ele queria mesmo abençoar os pobres? João diz, não. Irmãos, infelizmente, Judas acaba sendo a ilustração de muitos que se dizem discípulos do Senhor, hoje em dia. Preocupados demais com coisas. Preocupados demais com coisas secundárias e meramente terrenas. Mas desconsiderando a importância de uma vida de adoração e devoção humilde ao Senhor. Muitos estão preocupados em ter, em conquistar, mas buscar uma vida de piedade, de devoção ao Senhor, não. Estão mais preocupados em mostrar a sua falsa piedade para os outros do que viver de fato uma comunhão
intimidade com o Senhor. Estão mais preocupados em dizer, olhem para mim, eu sou santo. Olhem como eu me preocupo com os outros. Olhem como eu me preocupo com os pobres. Olha como eu amo as pessoas. Olha como eu sirvo as pessoas. Olhem para mim, olhem. Mas despreza uma vida de intimidade com o Senhor, de devoção verdadeira ao Senhor. Um exemplo disso é a falta de compromisso de muitos com as questões do progresso do reino. Estão dispostos a investir em tantas coisas, irmãos. Estão dispostos a investir naquilo que de fato dá lucro, naquilo que nós podemos ver, naquilo que pode trazer algum benefício próprio. Mas investir no reino, não. Isso é demais. É dispendioso. Isso é muito caro. Judas, então, é ainda uma ilustração, irmãos, daqueles que, no meio do povo de Deus, vivem uma vida de hipocrisia sorrateira, discreta. No entanto, não o é nas narinas do Senhor. Exalam um forte cheiro, um forte mau cheiro, um forte odor nas narinas do Senhor. Sim, mesmo aqueles que são exemplos, aparentemente falando, mas diante do Senhor fedem. A adoração não pode ser aceita pelo Senhor. As suas ofertas, os seus atos de justiça, a sua adoração não passam de trapos de imundície. Os seus serviços no meio do povo de Deus, no meio da igreja, enojam o Senhor. Melhor que não fizessem nada. O Senhor Jesus Cristo, em Malaquias, falando para os sacerdotes de Israel, dizem, é melhor que vocês fechem a porta do templo do que ficarem me adorando de qualquer jeito, trazendo ofertas imundas e podres e defeituosas. Vocês não estão preocupados com a minha adoração. Por mais que exalemos para os outros adoração, reverência, devoção a Deus, se eu não de fato for um discípulo verdadeiro de Cristo e não estiver disposto a ter uma vida de devoção ao Senhor, a minha adoração é como um mau cheiro diante de Deus. Deixa eu perguntar a você mais uma vez, qual é o cheiro da sua adoração essa noite? Se o seu ato de adoração essa noite tivesse cheiro e pudesse ser sentido pelas pessoas, você estaria aqui? Você teria coragem de chegar perto de outros? Ou é a doce fragrância, de fato, de um coração verdadeiramente devoto ao Senhor? Nós não sabemos qual é o cheiro da sua adoração. Não podemos sentir. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe muito bem. Então não adianta esconder para os outros. Não adianta comprar perfume caro do irmão Clairto e colocar no pescoço. A sua adoração diante de Deus fede se você não for um verdadeiro discípulo de Cristo. Se você vive uma falsa fé. Nosso texto de hoje termina com o Senhor vindo em defesa de Maria. Versículos 7 e 8 diz, mas Jesus disse, deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim nem sempre vocês terão. Vocês terão a oportunidade de alimentar os pobres, mas a mim vocês não terão todo o tempo perto de vocês. Isso Jesus se referia ao fato de que ele iria deixá-los, de fato, fisicamente.
Uma pergunta para você hoje, que não é crente no Senhor Jesus Cristo, que não é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Você acha que Jesus está perto de você hoje? Deixa eu dizer que sim. Você está aqui no meio do povo dele, no meio do povo de Deus, ouvindo a palavra dele. Mas pode ser que ele não permaneça para sempre perto de você. Você vai sair daqui, talvez vai esquecer. Por que você não aproveita e o adora de fato? Ele está perto de você, mas ele precisa estar em você, dentro de você, habitando no seu coração. Enquanto Maria era criticada por todos, Jesus corre em defesa dela. Deixa, não a embarace. O Senhor reconheceu que a atitude de Maria foi um ato sincero de adoração. Enquanto que os outros que estavam ao redor tinham compreendido que a atitude de Judas tinha sido uma verdadeira atitude plausível. A atitude de Judas merecia ser aplaudida por outros, mas não partia de um coração sincero e compromissado com o Senhor. A sua adoração essa noite, você que não tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor de sua vida, talvez nem cheiro tem. Ou pode ser que sim, você esteja exalando um mau cheiro nas narinas dele. Um cheiro de morte. É isso. Um cheiro de morte. Porque você ainda mantém-se morto em seus delitos e pecados. É necessário que você creia no Senhor Jesus Cristo e tenha vida. E assim exale nas narinas do Senhor o bom cheiro da vida de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 2, perdão, 2 Coríntios, capítulo 2. Versículo 14 e 15, eu quero destacar aqui o versículo 15. Diz assim, versículo 14 e 15: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos como os que se perdem. Isso se perdem aqueles que morrem por Cristo, tá? Esses se perdem aqui, os que morrem sem Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. A pergunta é: você é o bom perfume de Cristo? Você exala a boa fragrância de um coração rendido aos pés de Cristo? Você mantém-se com um cheiro de morte nas narinas do Senhor? É forte. Pense nisso. E você, meu irmão, minha irmã, que tem vivido uma vida de hipocrisia, arrependa-se. Judas não se arrependeu. Judas se enforcou. Judas se entristeceu, mas não mudou. Arrependa-se. Você tem a oportunidade. Que o Senhor receba a nossa adoração como um ato, como um bom perfume
que o mais importante para você seja uma adoração sincera e verdadeira. Convidamos você, que não é crente no Senhor Jesus Cristo, a prestar uma adoração verdadeira ao Senhor, rendendo-se a Ele, crendo nele como Senhor e Salvador de sua vida. Vamos orar. Querido Deus, nós te pedimos perdão. Senhor, se temos estado aqui essa noite, ou se temos vivido a nossa vida como hipócritas, ou se em algum momento nós agimos como tal, Senhor, nos perdoa. Que a nossa adoração a Ti seja como um aroma agradável ao Senhor. Que assim como Maria, nós nos desprendemos das coisas terrenas, das coisas que são caras para nós, para ganharmos aquilo que é muito mais caro, a Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou para si. Te pedimos, Senhor, que essa noite o Senhor fale aos corações daqueles que ainda não conhecem o Senhor e que ainda cheiram a morte, para que exalem o cheiro de vida eterna, crendo no Senhor. Nós te pedimos isso, te agradecemos por tua palavra que nos ensina. Em nome de Jesus, te amamos. Amém.